Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, muita satisfação que nós, mais uma vez, estaremos apresentando uma importante mensagem para um tempo extremamente relevante como o nosso. Nós estamos falando de a mensagem do terceiro anjo. Antes de entrarmos propriamente dito dentro de algumas questões envolvendo a terceira mensagem angelical, nós vamos dar ênfase sobre a missão, o propósito final da proclamação destas mensagens. Missão. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. O resultado final da proclamação das três mensagens angelicais, ou a terceira mensagem angelical, é a manifestação ou a aparição de um seleto grupo de pessoas no cenário mundial. E o interessante é que o verso 12 do capítulo 14 de Apocalipse nos apresenta como sendo o quê? Uma classe de santos pacientes, tendo basicamente duas características fundamentais. Primeira, guardam os mandamentos de Deus, e segunda, têm a fé de Jesus. Por que guardam os mandamentos de Deus? É simples. Como resultado da pregação da terceira mensagem angelical, essas pessoas passaram a entender o fator adoração apresentado na primeira mensagem angelical e a advertência apresentado na terceira, dando ênfase também na questão da adoração. E vieram a compreender quem é o Deus apresentado na primeira mensagem angelical. É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único, conforme apresentado no primeiro mandamento da sua santa lei, que reza: não terás outros deuses diante de mim. Também passaram a compreender que, de acordo com o quarto mandamento desta lei, este mesmo Criador fez os céus e a terra em 6 dias e ao 7º dia descansou. Portanto, ele veio a abençoar e a santificar o 7º dia, ou seja, o sábado. Esse grupo de pessoas, então, eles passam agora a entender que tão importante quanto santificar o verdadeiro dia do Senhor, é importante adorar o verdadeiro Deus. De acordo com a santa lei de Deus, este Deus é o Deus único e não o Deus trino. E de acordo com a santa lei de Deus, o verdadeiro dia de adoração é o sábado e não o domingo. Mas, considerando mais profundamente essas questões, vai entrar o fator a fé de Jesus. É óbvio, nós somos salvos pela graça. Nós somos justificados pela fé, mas o resultado, a consequência natural daqueles que estão sendo salvos pelo poder de Deus é a obediência, é o cumprimento da lei. É por isso então que eles vão ter a fé de Jesus. A mesma fé que sustentou Jesus ao longo de toda a sua vida, de toda a sua existência, na obediência à vontade de seu Pai, é a fé que esse grupo seleto vai desenvolver ou vai manifestar. E como resultado da presença do Espírito de Cristo nas suas vidas. É por isso então que eles agora têm a fé de Jesus. Mediante a fé de Jesus, eles passam a entender que podem guardar todos os mandamentos de Deus. E, em especial, estes dois aspectos que nós relevamos, que nós apresentamos com respeito ao primeiro mandamento da lei de Deus, apontando o Deus único, e ao quarto mandamento da lei de Deus, apontando a importância do sábado ou 7º dia da semana. O terceiro anjo. Agora então nós, após fazermos essas breves considerações, vamos entrar a fundo nas implicações da terceira mensagem angelical, envolvendo o fator justificação pela fé. O terceiro anjo. Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Primeiros escrito, página 118. Nós temos aqui um texto do Espírito de Profecia, como os demais outros que nós vamos apresentar, dizendo que
a obra do terceiro anjo é separar o trigo do joio. Ou seja, ao passo que a mensagem do terceiro anjo está sendo proclamada mundo afora, está tendo dois tipos de resposta. Uma classe está respondendo, atendendo a esta mensagem, se submetendo a mesma, e uma outra classe também está ouvindo a mensagem, só que não está dando crédito a esta. É por isso que sobre essa classe que ouve a primeira mensagem angelical, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa classe que, ouvindo esta primeira mensagem, não lhe dá crédito, acaba se tornando alvo da terceira mensagem angelical, que implica numa advertência. Se alguém adora a besta e a sua imagem, enfim, vai sofrer as consequências. E o interessante é que na terceira mensagem angelical, quando a ira de Deus está para cair sobre os habitantes impenitentes que não atenderam ao apelo apresentado na primeira mensagem angelical, nós vamos perceber que o cordeiro e os anjos saem de entre o Pai e os pecadores, e a ira de Deus cai por sobre os que têm o sinal da besta na testa ou na mão. Logo, mais uma vez, nós vemos o quê? Que o Deus apresentado na primeira mensagem angelical é um Deus distinto, singular. Trata-se de uma pessoa não como a que tem sido apresentada a cristandade afora, porque a ira dele vai cair sobre aqueles que menosprezaram as advertências enviadas através dos seus mensageiros. E a questão é tão séria, é tão profunda, que tanto Cristo, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, quanto os anjos ficam de lado enquanto que a ira de Deus está caindo. Você poderá verificar isso na sua Bíblia, no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então o que nós vemos? Que a missão do terceiro anjo é separar o trigo do joio. Ou seja, é classificar aqueles que vão ser salvos daqueles que infelizmente vão perecer nos seus pecados. Essa é a obra do terceiro anjo, quando então ele está levando a sua mensagem às multidões, e cada uma por si está então decidindo o seu destino eterno. O que é a mensagem do terceiro anjo? Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Eventos Finais, página 172. Mas então agora vem uma pergunta muito importante: o que é a mensagem do terceiro anjo propriamente dita? Justificação pela fé. No movimento adventista do sétimo dia, logo nos seus primórdios, muitas pessoas escreviam para a mensageira da igreja remanescente perguntando se a mensagem do terceiro anjo é a mensagem ou era a mensagem da justificação pela fé. E como é que ela respondia? É a mensagem do terceiro anjo em verdade. Sim, porque a mensagem do Evangelho eterno, que implica as três mensagens angelicais, é uma mensagem de salvação, e a mensagem da salvação se centraliza na cruz de Jesus Cristo, na pessoa que ali foi dependurado pelos nossos pecados. O foco central da profecia, o foco central do livro bíblico de Gênesis a Apocalipse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O aspecto central da terceira mensagem angélica é justificação pela fé. Através de quem nos foi enviada esta preciosa mensagem? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores E.J. Wagner e A.T. Jones. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica. Eventos Finais, página 173. Nós vimos que a terceira mensagem angelical é a mensagem da justificação pela fé, e nós acabamos de ver aqui que esta mensagem chegou até nós através de dois mensageiros, os pastores Wagner e Jones. Estes homens
inspirados pelo Espírito Santo de Deus, recebem esta preciosa mensagem, conforme apresentado pela mensageira da igreja remanescente, a entrega ao povo de Deus, ao povo do advento, tanto denominacional como interdenominacional, porque a mensagem é a nível mundial. E o interessante, nós vamos ver a mensageira de Deus falando, esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Algumas perguntas. Você já ouviu falar desta mensagem envolvendo a justificação pela fé no contexto do terceiro anjo? Você tem ouvido ultimamente sobre estas questões na sua igreja? Se sim, esta mensagem tem sido proclamada ao mundo? Nós vamos perceber nos momentos que se seguem que esta mensagem, infelizmente, ela não tem sido compreendida e, consequentemente, ela tem sido furtada da humanidade. De repente, talvez aí esteja a razão de a nossa peregrinação no deserto deste mundo estar se alongando por demais. Será compreendida tal mensagem pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Eventos Finais, página 181. Interessante. Nós temos uma declaração aqui da mensageira do Senhor dizendo que a mensagem do terceiro anjo, que tem que ver com a mensagem da justificação pela fé, não seria compreendida. Por quem? Pelo próprio povo. Nós vamos ver mais adiante que o povo que recebe esta mensagem, esta preciosa mensagem, não vai discernir a importância da mesma. E qual vai ser o resultado? A mensagem cuja missão é iluminar a terra com a sua glória vai ser chamada de falsa luz. Tem você ouvido aí de uma mensagem que está sendo mal compreendida e consequentemente intitulada de heresia, de falsa luz, de mensagem demoníaca? Pois ultimamente tem sido ventilado nos arraiais adventistas adjetivos com respeito a esta mensagem. Muitos, por não se darem ao trabalho em investigá-la por si próprio, mas dando atenção àquilo que um outro tem dito, tem, sem se dar conta, desprezado a mensagem do céu. Ou seja, muitos estão repetindo a história do povo de Israel quando da aparição do primeiro advento de Cristo ao mundo. Dupla rejeição. Em 1888, na Conferência Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 desceu para fazer sua obra e foi ridicularizado, criticado e rejeitado. E quando a mensagem que ele trouxer novamente, alargar-se no alto clamor, será novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria. Ellen G. White, em Take Up Reproach, Some Story, History, Some Experience, Some Fact, página 1 por A.T. Jones, que em 1888, na Conferência Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 desceu para fazer a sua obra. Mas qual foi o resultado? Ele foi ridicularizado, criticado e rejeitado pela maioria. E foi profetizado que quando ele voltasse novamente, a história seria diferente? Não. A história ia se repetir e está se repetindo diante dos nossos próprios olhos. Por que você está ouvindo esta mensagem através deste DVD na sala da sua casa ou no quarto ou quem sabe até mesmo na cozinha? Porque esta mensagem não pode mais ser pregada dos púlpitos da sua igreja. Esta mensagem tem sido desprezada. Esta mensagem tem sofrido terrível resistência. Deus ordena que esta mensagem seja proclamada. Ela será não somente proclamada à igreja, mas também o que? Através dos fiéis ao mundo. Foi o que nós lemos conforme na revelação anterior. Nós temos compreendido da tremenda importância desta mensagem e da responsabilidade de partilhá-la com você. Se não possível dos púlpitos das igrejas, que seja pelo menos através de um simples DVD, que esta mensagem ela vai ser chamada de falsa luz. Essa mensagem não vai ser compreendida. Essa mensagem ela vai ser ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria.
Percebe que é a minoria, que são apenas uns poucos que estão dando lugar a esta mensagem? Percebe que dá para contar um ou outro nos demais distritos, nas mais variadas igrejas, que está dando atenção a essa mensagem e compreendendo e tirando proveito da mesma? Não se espante, foi profetizado que a maioria não ia compreender esta mensagem. Faz você parte desta maioria? Ou você vai se enquadrar na minoria, a despeito da indiferença alheia? Oxalá que você entenda esta mensagem. Por parte de quem? Então, reforçando o que nós falamos até aqui, nós agora vamos considerar mais alguns textos do Espírito de Profecia. A mensagem dada pelos irmãos Wagner e Jones é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Carta S, página 24, do ano de 1892. Que a mensagem dada pelos pastores Wagner e Jones é uma mensagem dirigida à igreja de Laodiceia. No sentido específico, quem representa a igreja de Laodiceia nos dias atuais? A igreja adventista do sétimo dia. A minha, a tua, a nossa igreja. E esta mensagem veio de Deus para esta igreja. Não há por que não darmos ouvido, não considerarmos, não há por que fazermos vistas grossas a essa mensagem. Porque é Deus quem está enviando a mim e a você. Então, meu querido, minha amiga, meu amigo, Deus tem uma mensagem para mim, para você, uma mensagem que pode quebrar o nosso torpor laodiceano, uma mensagem que pode acabar com a nossa indiferença religiosa, uma mensagem que pode lançar por terra a nossa farsa cristã. Só que o que eu preciso admitir, eu preciso aceitar que eu estou doente espiritualmente falando, o remédio enviado por Deus vai surtir o efeito necessário. Eu preciso permitir que o meu orgulho laodiceano, a ideia de que rico sou e não tenho falta de nada, seja lançado por terra. A ideia de que eu estou abastado, de que eu não tenho falta de nada, enfim. Somente quando eu admitir a gravidade da minha situação, então eu vou estar em ponto de ser sensível à impressão do Espírito de Deus. É por isso que essa mensagem está chegando até você, meu irmão, minha irmã. E sabe, ela está tendo um preço muito alto para mim e para os nossos irmãos que estão envolvidos com a mesma. Um preço altíssimo. A nossa experiência tem sido uma experiência de severa aflição, de profunda angústia, uma experiência de probante situação. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. E nós temos avançado de fé em fé na certeza de que o quê? De que estamos no caminho, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Mas aqui estamos nós, exaltando a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Eis aqui a prova. Está entendendo? Sofreu resistência à luz que deve iluminar a terra com toda a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 234 e 235. Sofreu e tem sofrido resistência à luz que deve iluminar a terra com a sua glória, a glória do anjo de Apocalipse 18. Muitos adventistas do sétimo dia, que se dizem o povo da profecia, não sabem que o anjo de Apocalipse 18 já desceu em 1888. A fim de se unir aos 3 anjos, dando força, poder, a mensagem fosse levada com triunfo. O terceiro anjo está apresentando a importância dos mandamentos de Deus, as reivindicações da santa lei do Altíssimo. Mas de que me adianta compreender os reclamos da lei de Deus se eu não tenho poder para cumpri-la? Eu vou cair no estado hipócrita que muitos de nós estamos vivendo. Não à toa muitos têm proclamado aí, inclusive teólogos, pastores e professores, nós não podemos cumprir a lei, nós não podemos guardar os mandamentos de Deus. Ora, de que me adianta crer na vigência dos mandamentos de Deus se eu não posso cumprir?
É por isso que vem o quê? O quarto anjo de Apocalipse 18, nos concedendo poder. Não está trazendo uma nova mensagem, mas força, reforço, para que eu entenda que pela justiça de Cristo, pela fé de Jesus, eu posso guardar os seus mandamentos. Não à toa, o resultado final das 3 mensagens angelicais, ajudadas pelo poder do quarto anjo, será a manifestação de um grupo de pessoas, os que guardam os mandamentos de Deus de fato e em verdade, não em teoria, e tem a fé de Jesus, uma experiência viva nas coisas de Deus. Gente, somos o povo da profecia. Não cansamos de dizer de que somos um movimento profético, nascido num tempo profético, contendo uma mensagem profética. Agora, estamos nos limites destas especificações? Ou estamos debandando para a apostasia? Eis a questão. A olho nu, o que se depara diante dos nossos olhos, no que tange aos procedimentos presentes do povo que professa ser o povo da profecia, é resistência à luz que deve iluminar a terra com a sua glória, colocar os seus esforços, a sua ação no sentido de impedir que esta mensagem beneficie os demais queridos e consequentemente todo o mundo. Mas é profético. Apesar da oposição, apesar da resistência, apesar das dificuldades, ela vai iluminar a terra com a sua glória. É profecia. Não adianta. O fato é, de que lado você vai estar? Em favor da profecia ou contra Cristo e sua justiça? Vamos agora considerar alguns aspectos mais profundos com respeito à mensagem da justificação pela fé. Eu acredito que depois que você entender tudo que envolve a verdadeira compreensão da justificação pela fé, que constitui-se no ponto central da mensagem do terceiro anjo, eu não duvido, a sua experiência cristã vai passar a ser uma nova experiência. Amém? Consideremos agora a mensagem de 1888 em si. Como dissemos, os sermões de Wagner em Minneapolis focalizavam Jesus Cristo. Ellen White, entusiástica e gratamente, sumariou-os como os incomparáveis encantos de Cristo. Os livros publicados antes e após a Assembleia. Um desses é apropriadamente intitulado Christ and His Heiligtausend, Cristo e sua Justiça. O livro inteiro fala sobre Jesus, História do Adventismo, página 249. Nós temos aqui uma declaração do livro História do Adventismo. Nós temos este livro, escrito pelo Dr. Mervyn Maxwell, teólogo da nossa igreja, e na página 249, comentando o evento de Minneapolis, 1888, ele vem nos dizendo que Ellen White sumariou aquela mensagem como os incomparáveis encantos de Cristo, porque vinha tratando de um tema muito precioso com respeito à justiça pela fé, a justiça de Cristo. E o interessante, ele vai fazer uma abordagem com respeito a esta mensagem, considerando o livro Cristo e sua Justiça, de autoria do pastor Wagner. Nós, com a graça de Deus, conseguimos publicar este livro, porque a denominação já não mais o publica. Mais à frente vocês vão entender por que a igreja não publica este livro que contém uma preciosa mensagem para a própria igreja. Conforme nós já dissemos anteriormente, a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. O livro está apresentado num livro publicado pela própria igreja, no livro História do Adventismo. O livro é o Cristo e sua Justiça. Mas cadê este livro? Por longa data eu questionava com respeito a este livro, mas as respostas que eu sempre tinha eram respostas evasivas. O livro contém uma preciosa mensagem. Queres tu saber que preciosa mensagem é esta? Queres tu ouvir algumas das declarações contidas neste livro? O âmago da mensagem. Deus não nos perdoa enquanto nos deixa da mesma maneira como éramos antes. Deus não fornece uma capa para o pecado, mas elimina o pecado. O perdão do pecado é algo mais do que mera forma, algo mais do que um mero registro nos livros celestiais. O perdão dos pecados é uma realidade, é algo tangível, algo que afeta vitalmente o indivíduo.
Pastor Wagner, História do Adventismo, página 250, e Cristo e Sua Justiça, página 33. Que interessante, o Evangelho de Jesus Cristo vem nos apresentando que Deus não nos perdoa enquanto nos deixa da mesma maneira como éramos antes. Ou seja, Deus não fornece uma capa para o pecado. Quando Deus perdoa o meu e o seu pecado, Deus de fato faz com que nós venhamos a nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. O perdão do pecado é mais do que mera forma, algo mais do que um mero registro nos livros celestiais. Não é simplesmente passar uma borracha nos registros de seus pecados no santuário celestial. Nós vamos ver mais adiante que quando Deus apaga os nossos pecados, isso significa que isso é uma consequência de algo que já não existe mais no meu, no teu, no nosso coração. Isto é o que? Perdão dos pecados, confissão dos pecados, que tem que ver com o abandono desses, não uma confissão de pecado que tem que ver ainda com a manutenção, o acariciamento dos mesmos na vida ou no coração, entende? O perdão dos pecados é uma realidade, é algo tangível, algo que afeta vitalmente o indivíduo. Ou seja, quando Paulo declara, justificados pela fé, temos paz com Deus, significa que aquele pecado que perturbava o meu espírito, que aquele pecado que pesava na minha consciência, que aquele pecado que trazia angústia à minha alma, ele foi removido do meu coração, já não mais aflige a minha mente, a minha consciência, o meu coração. Eu tenho paz com Deus, o peso foi tirado de sobre minhas costas. Porque houve confissão verdadeira e consequente abandono, apego à promessa divina de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo não só para nos perdoar estes pecados, mas também para nos purificar. Isso significa eliminá-los de nossa vida. Que mensagem é esta, gente, que apresenta uma justificação pela fé tão clara, tão ampla e tão profunda, que afeta vitalmente o meu íntimo, o meu ser? Justificação pela fé. Justificação pela fé é muito mais do que perdão. É também vitória sobre o pecado. Em sua humanidade, Cristo viveu uma vida justa e podeis ter o mesmo poder que ele teve se o desejardes. Prosseguiu Wagner, História do Adventismo, página 250. Percebem aí? Que justificação pela fé é muito mais do que perdão, é também vitória sobre o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado não é natureza, conforme está sendo apresentado hoje pelos ministros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única definição para pecado é encontrado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos encontrar isso nos livros do Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, Fé e Obras, enfim, o grande conflito. A única definição para pecado é que este é transgressão da lei de Deus. Pecado é algo que está fora de nós, não nós. Eu não sou pecado, a minha natureza não é pecado. Porque se a minha natureza é pecado, de acordo com o ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, eu não tenho conserto. Logo então, o Evangelho de Jesus Cristo é uma farsa. Por quê? É impotente para o quê? Resolver o meu problema. O pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O poder do Evangelho se aposta da minha vida, me confere força para que eu possa resistir à tentação e, consequentemente, o que? Não ceder, vindo a pecar. Que em sua humanidade Cristo viveu uma vida justa, uma vida reta, e nós podemos ter à nossa disposição o mesmo poder que o amparou, que o auxiliou. Ou seja, meus queridos, não à toa é por isso que as Escrituras nos dizem que Cristo é o nosso exemplo. Cristo não é somente o nosso substituto no que tange a questão do pecado. Cristo é o nosso exemplo. Cristo morreu como nosso substituto, mas viveu como nosso exemplo 33 anos. Será que foi por acaso? A vida de Cristo testifica que eu e você podemos viver a vida que Ele viveu. E tudo isso torna-se possível por quê? Porque ao final Ele morreu
para nos livrar das consequências dos nossos pecados. O seu sangue nos perdoa e nos purifica dos nossos pecados. E quando nós ressurgimos para uma nova vida, nós ressurgimos revestidos da presença de Jesus Cristo. Para viver novamente em pecado? Não, para vivermos agora numa vida de justiça. É o que vai nos dizer os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Romanos, o coração da mensagem da justificação pela fé. O livro de Romanos. Justiça em que carne? A morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como Adão foi no Éden. Cristo tomou sobre si a carne não de um ser inculpável, mas de um homem pecador. Isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita. É demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Pastor Wagner, livro Cristo e Sua Justiça, página 8. Interessante, uma tremenda polêmica que tem sacudido os arraiais adventistas por todo o Brasil e todo o mundo. Em que carne Cristo veio? Com a carne de Adão antes da queda ou depois da queda? Bom, já em 1888, a preciosa mensagem que Deus enviou à sua igreja, a igreja de Laodiceia, através dos pastores Wagner e Jones, Wagner vem declarando no seu livro, que não é mais publicado pela igreja, que Cristo veio o quê? Na carne de Adão depois da queda. Cristo não poderia ter vindo na carne de Adão antes da queda, porque o quê? Adão antes da queda não pode morrer. Cristo, para morrer, tinha que assumir uma carne depois da queda. Adão só morre porque o que? Ele peca. Agora, se adotarmos a ideia, a nova teologia de que Cristo veio com a carne de Adão antes da queda, nós estamos dizendo que Cristo pecou porque ele morreu. Olha os absurdos, as contradições em que nós vamos começar a adentrar. Só que nós vamos deixar esses comentários para uma outra palestra neste mesmo DVD. Nós estamos, no primeiro momento, dando ênfase na mensagem da justificação pela fé. Estamos apenas dando uma certa consideração com respeito a estas questões. Que Cristo tomou sobre si a carne não de um ser inculpável, mas de um homem pecador. A carne que ele assume tem todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana está sujeita. É o que está nos dizendo o pastor Wagner. E com base o quê? Naquilo que está declarado no livro de Salmos. Ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. E ora, Davi na carne tinha todas as paixões da humanidade. É o que nos declara o pastor Wagner, cuja mensagem foi o que? Amplamente difundida, promovida pela senhora White, a mensageira da igreja remanescente. Declarações bíblicas. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. 1 Coríntios capítulo 15, verso 39. Interessante, tratando-se de carne, nem toda carne é uma mesma carne. Por quê? Paulo está deixando bem claro que uma é a carne do homem, outra é a carne do peixe, outra é a carne da ave e outra é a carne dos animais. Mas uma é a carne dos homens. Logo, em que carne Cristo veio? Existia uma outra carne que não a carne dos homens na face da terra? Só existe na face da terra, desde que Adão caiu, um tipo de carne, a carne pecaminosa. Agora, filosofia intelectual, dizendo que Cristo veio em carne, mas não veio na nossa carne, espera que veio ou não veio? A única carne conhecida pela humanidade e apresentada na palavra de Deus é a carne pecaminosa. E a única carne que Cristo pode ter assumido é a carne pecaminosa. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o anticristo. 1 João capítulo 4, verso 3. Será que Deus sabia que num futuro não distante os homens iam negar a encarnação de Jesus? Deus inspirou o seu servo João, que o anticristo ia negar que Cristo veio em carne. Mas que carne mesmo? A carne que é a única que os homens têm, carne pecaminosa. Não confundamos carne pecaminosa com pecado, hein?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pecado é transgressão da lei. Carne pecaminosa é a condição de fraqueza a que os seres humanos estão sujeitos. Não deixa aí os filósofos intelectuais, conforme apresentado no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 204 e 205, não permita que os filósofos intelectuais confundam sua mente. Carne pecaminosa é uma coisa, pecado é outra. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 2, verso 22. Deus revelou ao seu servo João e a mensagem de João chega até nós nos últimos dias. O anticristo é negar que Cristo veio em carne. Qual é a obra do anticristo? Negar o Pai e o Filho. Agora aqui envolve a questão relacionada à Trindade. Não é verdade? Outra crença repudiada pelos fundadores do Adventismo do sétimo dia. Eles sempre creram no que a Bíblia ensina sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas crer que constituem-se em 3 deuses numa trindade, nunca creram. E olha que nós estamos falando de doutrina oficial, declaração fundamental de fé dos adventistas do sétimo dia, datada de 1894. A primeira declaração de fé dos adventistas do sétimo dia tratava da questão da divindade, apresentando a Deus como Deus único, conforme apresentado na primeira mensagem angelical que nós falamos aqui a princípio. E isso de acordo com Salmos capítulo 139, ali está apresentando Jeová, o Deus único. E a segunda declaração de fé fundamental dos adventistas do sétimo dia tratava exatamente de Jesus Cristo, Filho de Deus, como que tendo vindo na natureza de Abraão, depois da queda. Ou seja, a humanidade caída de Cristo, assumindo uma carne pecaminosa, vencendo nessa, abrindo o caminho para que nós, mediante o seu poder e a sua graça, viéssemos também vencer as doutrinas, os pilares, as colunas fundamentais dos adventistas do sétimo dia estavam firmemente estabelecidos. Tanto é que nos livros do Espírito de Profecia, e agora em 1888, quando os pastores Wagner e Jones se levantam na Assembleia de Minneapolis, Minnesota, em 1888, e recebem essa preciosa mensagem, Deus vai estar ratificando que a igreja estava o quê? No caminho, no trilho certo. Mas o que será que aconteceu? Porque a nova teologia está dizendo o contrário? Vamos continuar prosseguindo nas nossas considerações. E como diz Cristo, o conhecimento da verdade, e unicamente da verdade, é que vai poder nos libertar dos enganos que tem nos impedido de alcançar o propósito de Deus na nossa vida, abreviando assim a volta de Jesus. Carne humana. Então, vocês agora começam a entender porque o anticristo iria negar que Cristo veio em carne e, consequentemente, ia negar o Pai e o Filho, porque o quê? A dupla obra do anticristo ia envolver 2 aspectos das doutrinas fundamentais da igreja adventista do sétimo dia. A primeira, que apresenta o Deus uno em lugar do Deus trino, e a segunda, que tem que ver com a carne humana de Cristo. A doutrina da igreja diz que Cristo veio em carne pecaminosa, mas agora veio o anticristo e diz o quê? Não, Cristo não veio em carne. Percebe, gente, como a coisa se encaixa perfeitamente? Torno a repetir. Como os pioneiros, o remanescente vai continuar crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo seja um terceiro Deus e que deve ser adorado, como eu sempre digo, lamento, não existe base bíblica para isso. O próprio livro A Trindade, publicado pela CPB, reconhece que não existe base bíblica escriturística para se adorar o Espírito Santo, ou para se adorar a Deus numa trindade. O Espírito de Profecia vai nos dizer que unicamente Pai e Filho devem ser exaltados. Meditações Matinais, Filhos e Filhas de Deus, página 58. Unicamente Pai e Filho. Quantas pessoas nós temos aí? Apenas 2? O que então a terceira está fazendo na nova teologia da igreja? Percebem? A questão é séria. Carne humana. Sua humanidade apenas velava sua divina natureza, pela qual ele estava inseparavelmente ligado ao Deus invisível, e que era mais do que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne. Havia em toda a sua vida uma luta,
A carne, movida pelo inimigo de toda justiça, tenderia ao pecado. Contudo, sua divina natureza nunca, por um momento, acolheu um desejo maligno, nem o seu divino poder jamais hesitou. Pastor Wagner, Cristo e sua Justiça, página 8. A divindade de Cristo foi oculta num manto de humanidade. Cremos na divindade de Jesus Cristo, porque Ele é substância de substância e natureza de natureza. A Bíblia ensina que Cristo foi gerado pelo Pai. Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 30, João capítulo 1, 1 de João capítulo 5, que Cristo é divino. Aceitamos a divindade de Cristo. Agora, dizer que o Espírito Santo tem a mesma natureza que o Pai e o Filho e a mesma substância, lamentamos. O Espírito de profecia vai deixar bem claro que a natureza do Espírito Santo é um mistério. É por isso que os pioneiros não criam na Trindade. Eles criam que o Espírito Santo é o que? É o poder de Deus. O Espírito Santo tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e por aí afora, enfim, exatamente conforme a Bíblia ensina. Agora, que seja um terceiro Deus e deve ser adorado, que a divindade de Cristo foi velada pela sua humanidade, e na sua humanidade Ele teve que resistir às fraquezas da carne. A carne pecaminosa, com tendências, propensões, inclinações, tendia para as tentações de Satanás, mas Cristo as resistia com o poder de Deus, e nunca, nem em pensamento, Ele cedeu o quê? A uma sugestão sequer do inimigo. Ou seja, o seu poder jamais vacilou, jamais hesitou. Foi por isso que o quê? A Bíblia vai dizer que Cristo condenou nesta carne o pecado. Porque a carne tendente ao pecado, nessa carne Cristo resistindo ao pecado nunca cedeu. Quando na cruz do Calvário Ele vai dizer está consumado, Ele então o quê? Obtém vitória sobre o pecado. Ou seja, o poder, fortalecendo a fraqueza da carne, veio a vencer o poder de Satanás, que Cristo triunfa sobre o maligno e sobre o pecado, nos dando agora o quê? Esperança de salvação, mostrando que assim como Ele venceu, eu e você, mediante a graça e o poder divino, podemos vir vencer da mesma forma. Eis aqui os triunfos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ou seja, Ele venceu, mostrando que nós também podemos vencer. Estudos Bíblicos 1915. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. Nós temos aqui o livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 1915, na sua primeira edição. Aqui uma declaração revelando qual era a fé dos nossos fundadores deste movimento. E vem deixando bem claro que em sua humanidade Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Isso significa então que Ele assumiu a natureza de Adão depois da queda, porque Adão vai ser caído depois da queda e não antes da queda. E vem dizendo que se não fosse assim, Ele não poderia ser em tudo semelhante aos irmãos, ser tentado como nós somos tentados. É claro, para Cristo ser tentado como eu sou tentado, Ele tinha que vir na mesma natureza em que eu vivo. Então vem aqui nos dizendo que somente desta forma Ele poderia ser o completo e perfeito Salvador. Agora, a ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, conforme a própria declaração diz, põe-no à parte do domínio de um mundo caído, ou seja, coloca fora do alcance em que possa vir a nos auxiliar. Essa ideia é doutrina católica estabelecida no século IV, no momento da apostasia na cristandade, de acordo com o cavalo vermelho e amarelo do livro de Apocalipse. É conceito católico, a natureza não caída de Cristo atrelado à Imaculada Conceição.
A igreja tinha a compreensão correta da doutrina porque ela havia se desvinculado de Babilônia e suas filhas, mas agora, ultimamente, parece que esse vínculo está voltando a ser reatado, porque a mesma teologia está começando a ser apresentada. O remanescente vai continuar o quê? Preservando os marcos antigos. E graças a Deus por isso, porque de acordo com a Bíblia, se Deus não tivesse nos deixado o remanescente, nós seríamos... Como que hoje? Estaremos em que situação? Como Sodoma e Gomorra, em tremenda corrupção. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João, capítulo 3, versos 3 e 7. Estudos bíblicos, doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, Casa Publicadora Brasileira, página 140, edição de 1987. Então, meus queridos, nós temos aqui claramente o que ensinava e ensinou por mais de 100 anos a nossa denominação, que Cristo, de sua parte humana, herdou exatamente o que herda todo filho de Adão após a queda, uma carne pecaminosa, uma natureza caída. Agora, é claro, do lado divino, ele foi gerado e nascido do Espírito Santo. Assim como ele nasceu do Espírito Santo e numa carne pecaminosa resistiu e venceu o pecado, ao eu e você, ao sermos nascidos do Espírito de Deus, ou seja, o divino unindo-se ao humano, passamos a ter poder também para vencermos o pecado numa carne pecaminosa. Está claro a lição, gente. O plano da redenção está esclarecido. Tal como foi com Cristo, é comigo, é contigo, é com cada um de nós. Compreendendo isso, poxa, estamos no caminho para a vitória. E temos de vencer como ele venceu. É o próprio Cristo que fala em Apocalipse, no capítulo 3, verso 21. Ao que vencer como eu venci. Como foi que Cristo venceu? Da mesma maneira que eu e você podemos. Divindade unida à humanidade pode obter vitória. Pode vencer. Sem este nascimento não pode haver vitória sobre a tentação e nem salvação do pecado. Mais claro do que isso, o erro, o engano é pingo a pingo, gota a gota. E quando a pessoa menos se dá conta, o copo mental já está cheio. E para esvaziar dá trabalho. Então, de repente, eu nem me admiro se alguns aí, ao ouvir essa mensagem, ainda assim estão tendo dificuldade em entendê-la. Meu querido, é o poder de Deus, é um milagre. Agora, devemos continuar nos voltando para a palavra da verdade, porque Deus não vai deixar nenhuma alma sincera no engano. Amém? Está no livro O Grande Conflito. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz, ao conhecimento da verdade. Oxalá que você seja esta alma sincera. Amém? Acordos ecumênicos. Vamos então agora mostrar por que a teologia de hoje diverge, contraria da doutrina da igreja quando nos dias primitivos. Uma segunda tentativa importante de limpar as publicações adventistas para fazer a denominação parecer mais ortodoxa tinha que ver com a natureza humana de Cristo. Um caso típico é o do livro Bible Reads for Home the Sick. Entre 1915 e 1949, toda a edição dessa obra continha duas declarações explícitas sobre a natureza pecaminosa de Cristo, um ponto de vista que outros cristãos geralmente repugnavam. Esse livro adventista, amplamente difundido, não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, mas declarava que ele tinha natureza caída pecaminosa e nascera com tendências para pecar. Edição de 1915, página 174, Em Busca de Identidade, página 159. Nós temos aqui um livro da Casa Publicadora Brasileira, escrito pelo Dr. George Knight, um teólogo da Andrews, e ele vem então dizendo aqui: houve limpeza nos livros
da igreja. Ele está falando aqui de uma segunda tentativa importante de limpar as publicações adventistas para fazer a denominação parecer mais ortodoxa, parecer mais semelhante às demais denominações, não ter mais o estigma de seita. Por que uma segunda tentativa? Porque houve uma primeira. E a primeira tentativa envolveu o quê? Limpar dos livros adventistas, das revistas da igreja, das lições da escola sabatina, dos hinários da igreja, a doutrina antitrinitariana. A igreja não cria na Trindade. A primeira tentativa foi fazer uma limpeza, especialmente no livro Revelações de Apocalipse, do Apocalipse de Uri Smith, onde ali Uri Smith vem deixando bem claro, Cristo foi gerado algum tempo na eternidade por Deus o Pai, onde vem deixando bem claro que Cristo não possui uma coeternidade de existência pretérita com o Pai, onde vem deixando bem claro que a crença é comum no meio adventista antitrinitariano, mostrando que somente Pai e Filho devem ser adorados. Então, na década de 40 e 50, os pastores, percebendo que os pioneiros haviam morrido, que Ellen White já descansava fazia décadas, vão começar agora o quê? A fazer limpeza nas publicações adventistas. Para fazer o que com a igreja? Para parecer mais aceitável diante da sociedade cristã. A igreja era tida como seita. Continua dizendo aqui que a questão envolvendo a segunda tentativa para limpar as publicações adventistas tinha que ver com o quê? A natureza humana de Cristo, a segunda doutrina fundamental da igreja. A primeira tentativa tinha que ver com a primeira doutrina fundamental e a segunda tentativa tinha que ver com o quê? Com a natureza humana de Cristo. Vocês percebem, gente, por que o anticristo nega o Pai e o Filho? Porque eles negam tanto ao Deus único quanto ao Cristo encarnado. Percebe as implicações da obra do anticristo? Percebe porque o anticristo, inspirado pelo dragão, vai perseguir o remanescente da igreja, os restantes fiéis que vão estar sustentando os marcos antigos da igreja de Deus na terra nesses últimos dias? Eis a questão. Aqui vem nos dizendo que o quê? Que era um ponto de vista que os outros cristãos geralmente repugnavam. Ora, sinto muito se os outros cristãos aceitam a verdade ou não, o fato é que está escrito. Agora, o ministério adventista acha que tem que mudar a doutrina, é visto com repugnância pelos demais outros líderes? Problema? Se fosse então, vamos ter de mudar a doutrina do sábado? A cristandade tem repugnância com respeito à doutrina do quarto mandamento da lei de Deus? Estão entendendo, gente? Se eles mudaram a doutrina do Deus único apresentado na primeira mensagem angelical e na primeira doutrina fundamental da igreja, se eles mudaram a segunda doutrina que tem que ver com a natureza humana caída de Cristo, será que nós estamos em caminho de começar a ver mudanças aí com respeito ao quarto mandamento da lei de Deus, o sábado? Ou será por acaso que esses vários encontros que estão havendo no domingo aí, reuniões, evangelismo, o sábado não tem mais importância no contexto da missão da igreja? Não sei, eu só sei que as coisas estão acontecendo. Aqui vem então dizendo que esse livro adventista amplamente difundido não somente afirmava que Cristo havia encarnado em carne pecaminosa, mas declarava que ele tinha natureza caída, pecaminosa e nascera com tendências para pecar. Está aqui, ó. Foram limpadas essas declarações deste livro da igreja. Hoje você vai lá nos céus e está lá o livro Estudos Bíblicos. Mas quando você vai procurar esse capítulo aí, ó, você não vai mais encontrar esses textos. Porque na década de 40 e 50 eles fizeram uma limpeza. Ou seja, tiraram essas declarações e então mudaram a doutrina da igreja. Aqueles que insistem em ficar apoiando os marcos antigos, eles começam agora a perseguir, e se insistirem em perseverar nessa crença, manter sua fidelidade, o resultado é exclusão, simplesmente exclusão. Mas ao excluir os servos e as servas de Deus dos livros de registros da igreja, sabe qual é o risco que eles estão correndo? De terem os seus próprios nomes excluídos dos livros do céu. Gente, foi profetizado pela mensageira que muitos nomes seriam excluídos dos livros da igreja sem fundamento. A profecia está se cumprindo. Perdão e poder. Nesse relacionamento com Jesus, há não somente perdão, mas também poder para vencer. Ouvimos desculpas, observou ela em seu sermão. As pessoas dizem, eu não posso superar isso ou aquilo.
O que quereis dizer por isso ou aquilo? Perguntou ela. Estareis dando a entender que foi um sacrifício imperfeito que foi feito pela raça caída sobre o Calvário? Que não há graça suficiente e poder à nossa disposição para que possamos nos afastar de nossos defeitos e tendências naturais? Ellen White, História do Adventismo, página 252. Está aqui, gente, nós podemos vencer o pecado como Cristo venceu, sim! Porque a mensageira está dizendo que o quê? Que nesse relacionamento com Jesus Cristo há não somente perdão, mas poder para vencer. Muitas pessoas diziam para o White, olha, eu não consigo. E ela falou, mas que desculpa é essa? Você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi imperfeito, que ele não pode te alcançar no poço que você está afundado? Não digas isso, alma tremente. Creias que o poder de Cristo pode te alcançar onde você está. Creias que Cristo pode fazer de ti de fato uma nova criatura, a tal ponto de você o quê? Estar apto a andar em associação com os anjos no céu. É o que está aqui. Há graça suficiente e poder à nossa disposição para que possamos nos afastar de nossos defeitos e tendências naturais, porque Cristo os conquistou na sua carne, em carne humana, mesma que a minha e a sua, está dizendo, e nós, pela sua presença no nosso interior, podemos conquistá-los também. Gente, isso é uma mensagem maravilhosa, isso de fato é uma boa nova. Eu preciso desta mensagem, o mundo precisa ser iluminado com a glória desta mensagem, gente, porque as pessoas estão morrendo por falta de uma mensagem que lhes mostre que elas podem vencer, sim. Há um homem que veio a este mundo, tornou-se um de nós e mostrou que nós o podemos. Esta mensagem tem poder ou não tem? Essa mensagem está mexendo com você ou não está? É claro, é consequente, é natural, é o poder de Deus. Essas mensagens frias, vazias e destituídas do eficaz poder de Deus que continuamente nós temos recebido aí, não pode fazer nenhum efeito mesmo. Daí a razão do nosso estado laodiceano até hoje. O remédio é um remédio espúrio, adulterado. Como vai resolver a nossa enfermidade espiritual? Não pode. Purificação do santuário. O santuário mesmo não podia ser purificado antes que o fossem cada um dos seus adoradores. O santuário não podia ser purificado enquanto se continuasse introduzindo nele uma torrente de iniquidades, transgressões e pecados, mediante a confissão do povo. E esta torrente deve ser detida em sua fonte, nos corações e vida dos adoradores, antes que o santuário possa ser purificado. Pastor Jones, O Caminho Consagrado à Perfeição, página 26. Vamos entender uma coisa muito importante aqui. Existe uma íntima relação entre a mensagem da justificação pela fé, a humanidade de Cristo e o santuário celestial. Sim, porque esses três estão entrelaçados. A compreensão de um depende da correta compreensão do outro. E aqui o pastor Jones, parceiro do pastor Wagner, vem nos dizendo que o santuário celestial não pode ser purificado enquanto o povo de Deus na face da terra venha a entender de que eles podem ser purificados de seus pecados no santuário da alma. Quando nós cessarmos de transgredir a lei de Deus, quando nós cessarmos de ceder às tentações de Satanás, nós então que vamos cessar de confessar pecados. Consequentemente, o nosso anjo relator vai parar de registrar a confissão desses pecados. Isso significa que no santuário celestial vai parar ou vai diminuindo uma corrente de pecados que, se tivesse lugar, estaria o quê? Inundando ou provocando imundícia do santuário celeste. Muitos vão achar isso besteira, muitos vão achar isso falácia judaica, mas é um fato, é uma realidade. Para o santuário celestial ser purificado, nós precisamos ter os próprios santuários de nossa alma purificada deste pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Não à toa a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. É por isso que enquanto nós continuarmos capengando nos nossos pecados, pecados conhecidos, pecados conscientes, enquanto nós continuarmos acariciando pecados que
que embora tendo sido confessados, não foram abandonados, nós vamos continuar comunicando torrente de iniquidade ao santuário celestial. E sabe quando é que Cristo vai parar, ou quando é que Cristo vai conseguir terminar a sua obra de purificação do santuário celestial? Nunca. Por isso que Cristo ainda não voltou, porque Laodiceia não tem compreendido qual o seu papel em cooperação com Cristo no santuário celestial. Não à toa, Deus nos envia uma preciosa mensagem através dos pastores Wagner e Jones. Você deve estar espantado, mas eu nunca ouvi esta mensagem, nunca sequer ouvi falar dos pastores Wagner e Jones, e quando ouvi falar foi só do lado negativo. Sabe por quê? Obreiros Evangélicos, está escrito que se essa mensagem for compreendida pelo povo, o poder de Satanás está despedaçado. Agora, você acha que Satanás está de braço cruzado? Você acha que ele não vai dar um jeito de impedir que essa mensagem chegue até você? Mas maior é Deus, amém? Olha a mensagem chegando. Não chegou por um lado, chegou por outro. O fato é que Deus tem mais poder do que Satanás. Textos bíblicos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16. Nós temos então que embasamento bíblico para as sustentações das crenças dos pioneiros, os adventistas históricos. Cristo é um grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que assentou-se à destra da majestade de Deus o Pai, o Todo-Poderoso. Ele penetrou nos céus, no santuário celestial. Há um santuário no céu. O céu não é um santuário. E aqui vem nos dizendo que o quê? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas nós temos o quê? Um que como nós, como eu, como você, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Apesar de ser tentado na carne humana, jamais cedeu, venceu. Por isso que é nosso exemplo. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, na certeza de que vamos ser o quê? Compreendidos, porque nós temos um amigo familiar, um irmão próximo, alguém não distante, alguém que foi tocado pelos nossos sentimentos, alguém que entende a minha luta, a minha dor, agonia, alguém que pode interceder por mim. É esse Salvador que você tem, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Qual é a tua luta, a tua dificuldade? Ele, por experiência, conhece e pode te ajudar. Nós precisamos da intercessão ou da mediação dos santos, que fez com que o ministério expiatório de Cristo fosse lançado por terra. Não, nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha a verdade bíblica aí, gente, sendo restaurada. Alguém que pode nos entender. Um eficaz sumo sacerdote. Se nos ensina, pois, claramente que o serviço de nosso grande sumo sacerdote na purificação do verdadeiro santuário deve ser precedido pela purificação de cada um dos crentes. A purificação de um dos que participam neste serviço do verdadeiro sumo sacerdote e verdadeiro santuário. É imprescindível que se acabe a prevaricação, que se definha o pecado e se traga a justiça eterna na experiência de todo crente em Jesus, antes que se possa cumprir a purificação do verdadeiro santuário. Pastor Jones, O Caminho Consagrado à Perfeição, página 27. Por que Jesus ainda não voltou? Porque a sua obra expiatória ainda não cessou. E por que ainda não cessou? Porque, infelizmente, Laodiceia continua patinando sobre os mesmos pecados, comunicando uma torrente de iniquidade, poluindo o santuário celestial. E Cristo está desejoso que o seu povo entenda esta mensagem. Sabe o que nos diz o livro Parábolas de Jesus, na página 69? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, e quando isso acontecer, virá para buscá-la. O que é a manifestação de si mesmo em sua igreja, ou seja, de Cristo? É a imagem de Cristo restaurada em nós, vitória sobre o pecado. É isso que vai fazer com que nós recebamos o selo do Deus vivo. Por quê? O selo de Deus não vai ser aplicado em nenhuma vida que tenha uma nódoa ou mácula de pecado. Somente os que vencem o mundo, a carne, o diabo é que vão ser os agraciados, que hão de receber o selo do Deus vivo, ou seja, vitória sobre o pecado.
Esta é a mensagem, gente, é a verdade presente. Mas, infelizmente, atualmente, ela tem sido deturpada, ofuscada. E, consequentemente, não tem alcançado o seu propósito final, que é o de preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Santuários da alma. Ellen White falou de Cristo e sua obra no santuário celestial, fazendo expiação por nós. Enquanto Ele está purificando o santuário celestial, disse ela, deveríamos purificar nossos próprios santuários da alma, entrando no santuário celestial com Ele, confessando nossos pecados e apegando-nos a seu braço pela fé. História do Adventismo, página 252. A purificação do santuário celestial tem uma relação com a purificação do santuário de nossa alma. Ficou bem claro que nós acabamos de ler. A purificação do santuário celestial só terá lugar quando a purificação do santuário da minha alma for purificado. E isso mediante o quê? A fé no poder de Jesus, tanto para perdoar quanto para purificar. Vão dizer que isso é perfeccionismo, lamento. Perfeccionismo não tem nada a ver com perfeição. Nós estamos aqui pregando a perfeição. A Bíblia ensina que nós podemos alcançar a perfeição. Nós devemos ser o quê? Perfeitos, sermos perfeitamente semelhantes a Jesus. A Bíblia ensina isso. Agora, perfeccionismo é uma deturpação que aplicaram a esta mensagem a fim de desviar as pessoas o quê? Da palavra de Deus, de um assim diz o Senhor. Não estamos defendendo perfeccionismo, estamos defendendo perfeição. Nós podemos vencer como Jesus venceu. Amém? Conclusão. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Por quê? Dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Eventos finais, página 180. Nós temos aqui uma profecia com respeito à igreja adventista do sétimo dia, dizendo que na manifestação desse poder que desce do céu e ilumina a terra com a sua glória, vem nos dizendo que o quê? Que essa mensagem seria considerada perigosa. Quem é este poder que desce do céu e ilumina a terra com a sua glória? O anjo de Apocalipse 18, a terceira mensagem angelical, mensagem da justificação pela fé. E o interessante é que o quê? Na cegueira, estes homens iam considerar esta mensagem perigosa, alguma coisa que ia despertar os seus receios e se disporiam a resistir. Será que esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos? Está literalmente, gente. Porque aqui vem nos dizendo que eles combateriam a obra e estão combatendo, não estão mais publicando os livros de Wagner e Jones, mudaram a doutrina com respeito à humanidade de Cristo, com respeito à justificação pela fé, com respeito à vitória sobre o pecado, com respeito à questão do ministério intercessório de Cristo no santuário celestial, e hoje estão perseguindo, expulsando, oprimindo os irmãos que estão sendo fiéis a esta mensagem. O texto vai nos dizer, porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Na cegueira eles iriam dizer, nós estamos na obra há muitos anos, nós somos os líderes, nós somos os ministros, nós sabemos da mensagem. Mas o que? Na verdade estariam na cegueira, ao ponto de dizerem, ora, por que nós não iríamos reconhecer essa mensagem se nós estamos na obra por tantos anos? Mas o fato é que o quê? Que eles estariam em cegueira, não discerniriam a luz e o quê? Ia chamá-la de falsa luz. Ou seja, meus queridos, no livro Eventos Finais, na página 180, nós temos o cumprimento de uma profecia que está ocorrendo nos nossos próprios dias, ou seja, diante dos nossos olhos. Está você atento a isso que está ocorrendo? Está você percebendo isso na sua igreja? Se você ainda não viver essa experiência, comece a crer e a defender essa mensagem para ver se você não vai ver isso se cumprir na sua própria igreja.
Comece. E você vai ver que o quê? Que esta profecia de fato ela já vem tendo lugar, e a tendência, à medida que o tempo avançar, é cada vez mais o seu cumprimento vir a ser mais abrangente. Um pequeno grupo. Vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Primeiros Escritos, página 88. De fato, o que é o remanescente? O remanescente é uma sobra no meio de uma grande apostasia. E a mensageira do Senhor viu em visão um pequeno grupo que estava viajando por um caminho estreito. E o interessante, eles estavam firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia ou grupo. E o anjo disse o quê? O terceiro anjo, ou seja, a mensagem da justificação pela fé, a verdadeira mensagem sobre a justiça de Cristo, está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. É por isso que muitos dos irmãos que estão sendo expulsos de suas respectivas igrejas estão se reunindo em grupos, ou em casas, ou em lugares afastados, em meio à natureza, porque a profecia tem que se cumprir. Enquanto uma parte cumpre-se dentro da igreja, o resultado, a consequência, mostra-se cumprindo agora fora da igreja. O terceiro anjo está unindo-os em grupos, ou o terceiro anjo está unindo ou selando-os em grupos. Por isso que a mensagem com respeito aos pequenos grupos já estão tendo lugar no nosso meio, porque muitos grupos estão surgindo como resultado da compreensão da verdadeira mensagem com respeito à justificação pela fé, constituindo-se na verdade presente, sustentada pelos pioneiros e agora então sendo mantida pelo remanescente fiel. A estabelecida fé. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. Primeiros Escritos, página 258. Mais uma vez nós temos aqui um grupo e vem-nos dizendo que eles não davam atenção aos que estavam fazendo vacilar a estabelecida fé da comunidade. Que comunidade? Dos adventistas históricos, daqueles que estão sustentando a fé dos pioneiros. Vem-nos dizendo que Deus estava olhando, ou Deus olha para eles com aprovação, porque eles estão preservando a doutrina conforme estabelecida nos últimos 50 anos do ministério adventista, quando da sua origem. Foi mostrado a Sr. White os 3 degraus, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angelical. E o anjo dela disse o quê? Ai de quem mexer num bloco ou num alfinete com respeito a essas mensagens. Será que andaram mexendo? Infelizmente, meus queridos, andaram mexendo. Vocês vão ver no livro Em Busca de Identidade e no livro A Trindade, no livro Questões sobre Doutrina, ambos publicados pela Casa Publicadora Brasileira, tendo a nova declaração de fé votada oficialmente em Dallas, Texas, no ano de 1980, contrariando a primeira declaração de fé do ano de 1894, votada em Battle Creek, que mexeram no alfinete, que mexeram no bloco. E sabe, eu lamento por aqueles que acabaram torcendo a verdade presente. Sabe por quê? Porque foi um anjo quem declarou isso. E se o anjo declarou isso, ele agiu como porta-voz de Deus em Cristo Jesus. Mas existe um grupo de pessoas que não está dando atenção àqueles que estão fazendo vacilar a estabelecida fé da comunidade. Com muita luta, com muita dificuldade, com muita persistência, mas eles estão preservando a fé pura, conforme nos legada pelos pais. Amém? Nada a recear, a menos que nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172. Chegando então às nossas considerações finais, a mensageira do Senhor vai nos dizer que o movimento adventista do 7º dia não precisa temer nada com respeito ao futuro, a menos que 2 coisas: esqueçamos a maneira que o Senhor nos guiou no passado e os ensinos que nos ministrou.
Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer o seguinte: a terceira mensagem angelical é uma mensagem que deve ser proclamada pelo povo adventista do sétimo dia, em sua pureza. Isto significa que, infelizmente, hoje, a mensagem que nós estamos proclamando como um povo é uma mensagem que não é a verdadeira, pois que na primeira mensagem angelical estamos pregando um Deus trino ao invés de um Deus único. Pois que na terceira mensagem angelical estamos desatendendo ao conselho de Deus que nos aponta a adoração somente ao Pai e ao Filho, e agora então a igreja está ensinando os membros a adorar a três, conforme os inários adventistas hoje asseveram. Não está se mais pregando que podemos vencer o pecado como Cristo venceu, porque estão se dizendo que Cristo foi tentado de uma forma diferente que a mim e a ti. A mensagem da justificação pela fé está sendo distorcida e, consequentemente, a doutrina do santuário celestial está sendo lançado por terra. E daí então a razão porque Cristo ainda não terminou a purificação do santuário celestial. O seu povo, infelizmente, não tem compreendido a sua parte em cooperação com Cristo no santuário celestial. Então vocês começam a entender que o que de fato nós agora passamos a ter-nos com que se preocupar, sim, porque infelizmente nos esquecemos dos ensinos que foram ministrados no passado. Deus enviou esta preciosa mensagem em 1888, esta mensagem é enviada através dos pastores Wagner e Jones, mas uma vez que começa-se a esquecer os pastores Wagner e Jones com sua mensagem, a deixar-se de lado esta preciosa mensagem, esquecemos ou não dos ensinos passados? É claro que esquecemos, mas esta mensagem, ela visa chegar até você e fazer com que você passe a entender que Deus tem uma mensagem preciosa a você, que Deus tem uma mensagem preciosa à sua igreja. Corporativamente falando, esta mensagem não vai vir mais à igreja de Deus. O clero, o ministério rejeitou, mas Deus tem seus membros ali na igreja local que às vezes não conhecem essa mensagem. É por isso então que ela chega a você agora individualmente. O que diz a Bíblia? Eis que estou à porta Ou seja, Cristo agora está se dirigindo individualmente aos membros individuais da igreja e está trazendo a sua mensagem, o conselho da testemunha verdadeira. Se Laodiceia não for rebelde, se Laodiceia for humilde e aceitar o diagnóstico que Cristo faz da mesma, de que seu estado é deplorável, de que precisas urgentemente de um remédio, e ao Cristo apresentar este remédio, esta pessoa aceitar este remédio, pode ter absoluta certeza, a cura virá à sua alma. Amém? Deseja ser curado? Deseja sair deste torpor laodiceano? Desejas receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus? Oxalá que esse possa ser o seu desejo, a sua vontade, o seu propósito. Possas ter absoluta certeza de que poderá ser um forte candidato a estar dentre os 144 mil e ser então trasladado por ocasião da volta de Jesus, quando ele então vir para buscar os seus fiéis. Que esta mensagem ela possa encontrar lugar no seu coração e através de você, no coração de tantos quanto possível. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.